Boa noite a todos. Que Jesus, nosso Mestre, nosso irmão maior, seja por todos nós e derrame sobre cada um de nós as suas bênçãos de luz e de paz. Momento difícil nós estamos vivendo. Nós vamos falar hoje o tema o Brasil do Evangelho. Vamos falar assim, vamos falar do nosso país, do momento conturbado que estamos vivendo. Não vamos falar de política, nem e se o tema esbarrar e der essa impressão que está se falando de um ou outro político, esqueçam, não é nenhum comentário sobre nenhum político, mas é a atitude, o comportamento que se instala no nosso país, até por conta do entendimento de uma obra magnífica que eu recomendo, de Francisco Cândido Xavier, pelas mãos do venerando Chico Xavier, ditada pelo espírito Humberto de Campos, que tem o pseudônimo Irmão X, de nome Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Alguém já teve a oportunidade de ler essa obra? Não? Ninguém? Leu? Uma obra magnífica, uma obra que fala do nosso país, mas não dessa forma como a gente visualiza no campo material, no campo dessa sociedade econômica, nessa briga acirrada, nessa questão política, mas na formação de uma região, de uma área delimitada, que para Jesus é o verdadeiro cruzeiro, é o verdadeiro local de instalação do seu Evangelho, de restauração, melhor dizendo, do seu Evangelho. Então, nós vamos falar sobre esse Brasil da forma espiritual, como ele se elaborou e da forma como ele caminha. Então, para fazer essa nossa reflexão, tomamos de apoio essa obra, como dissemos. E muitas vezes é importante a gente conhecer esse mecanismo, e essa providência, para a gente compreender, porque muitas vezes até espíritas mesmos, e até quem leram a obra, acabam parando na dúvida de que como o Brasil pode ser considerado a pátria do Evangelho, e apresenta hoje esse cenário que todos nós vemos. Um cenário de insegurança, um cenário de brigas acirradas, de destilação de ódio do que a semeadura do amor. Então, como a gente pode fazer essa ilusão, ou como o Chico transcreveu sua obra, e nos traz essa conotação firme de que é, sim, a pátria do Evangelho. Então, nós vamos, através dessa reflexão, entender esse mecanismo. Porque essa é uma obra que foi escrita em 1938. Então, vocês imaginam, uma época de guerra, que a época que se instala a Segunda Guerra Mundial, e ali ele vem trazendo toda essa informação de como foi a formação do nosso país. Essa formação aconteceu, segundo a obra, num diálogo que Jesus teve próximo do meados do século XIV, 1300 e alguma coisa. Então, nossa morada não existia ainda. Nosso país não existia. E ali, Jesus, como gestor, como governador do nosso planeta, instaura essa reunião e chama para si ali os seus assessores, os anjos, os arcanjos, os querubins, que o assessoravam na governança do nosso planeta. E ali ele pede a todos os seus assessores um inventário de como andava a semeadura do seu Evangelho na Terra. E quem toma a palavra é Hilel. Vocês devem conhecer Hilel, ele era do Antigo Testamento até, ele fez uma parte, foi um espírito que teve encarnado, teve bons propósitos, ajudou muito a alavancar muitas coisas no progresso, mas nessa obra ele é chamado, e até por Jesus, como Eliu.
que é a mesma coisa, só que Eliu é a versão árabe, enquanto Hilel é a versão do nome dele no hebraico. Mas vamos chamar de Eliu como Jesus assim se referia a ele. E pergunta a ele: Eliu, eu peço a você que possa me trazer informações de como anda a semeadura do Evangelho. Porque o que eu observo que existem muitas lutas fratricidas, a disputa pela posse, pelo poder, da qual não enaltece em nada a evolução do ser humano. E é preciso que eu tenha essa informação e talvez aqui a gente possamos discutir nessa reunião uma solução a se encontrar. Então, Eliu chega a Jesus e informa, fala, realmente a semeadura do Evangelho, ela se perde nessas lutas fratricidas, onde os homens e a sociedade parecem polvos cheios de tentáculos que afetam em várias e determinadas situações a humanidade, lhes tolhendo, lhes matando a esperança. Né? Não é um cenário diferente do que a gente conhece. Mas, naquele momento, naquela oportunidade, era assim que Jesus e seus assessores enxergavam a condição do nosso planeta. Então, Jesus pergunta a Eliu, assim, e qual é a solução que você me orienta? Então, ele fala o seguinte, que aqui, na nossa região, onde está a humanidade, existem muitos motivos que apetecem e favorecem essas lutas. Seria necessário o quê? Que se deslocassem essas criaturas, se transplantassem elas a um lugar, uma região, onde ela fosse beneficiada pela natureza, onde ela pudesse, ali, a criatura pudesse absorver de um pouco de luz, um pouco de caridade mental, de um céu bonito, de uma natureza próspera, que ele pudesse ali fazer o seu campo de terreno para a semeadura do teu Evangelho. E Jesus pergunta, e você tem essa região? Você já observou que, embora Jesus seja assim o Filho pródigo de Deus e tenha também, nas mesmas condições que o Pai, a onipresença, então ele estava a par de todas as coisas, mas esses pormenores, ele delega também da mesma forma os seus afazeres a outras criaturas, aos seus assessores. E Léo responde, você tem sim, tem uma região além dos mares, em que pode-se ali instalar um local perfeito, magnífico, para que a evolução e a implantação do teu Evangelho seja benéfica. Então, essa comitiva vem, aproxima-se da terra e Léo mostra, Eliu, vamos tratar como Eliu, mostra a Jesus a terra além do mar. Era a região onde está situado hoje o Brasil. E ele fala o seguinte, geograficamente, mestre, esta terra, pelo seu magnetismo, ela é o coração do mundo. Literalmente, o coração do mundo. Dali demanda energia que equilibra e organiza todo o nosso universo, todo o nosso planeta. E Jesus falou, é uma terra favorável. Você tem alguma sugestão de como nós vamos fazer isso? Falou assim, eu estou indo à frente, vou programar uma reencarnação e vou ali, próximo à região, a região mais próxima desse mar, de um povoado onde está mais habituado, mais concentrado nos pormenores marítimos, que vai nos dar condição de levar esse povo até lá. E Eliu programa sua reencarnação e nasce em Portugal como, aí você já deve conhecer, porque faz parte da história do Brasil que nós estudamos nos bancos escolares, ele reencarna como o infante de Sagres, Dom Henrique de Sagres. Então, Dom Henrique de Sagres teve um papel muito importante, porque ele reencarnou ali em Portugal, onde tinha essa familiaridade, como dissemos, desses mecanismos marítimos. Então, ele programou ali
para que pudessem essas naus atravessarem o mar e chegarem ao outro lado, para descobrir novas terras. No primeiro tiro que foi dado em relação a isso, Vasco da Gama reuniu a sua comitiva e as suas naus e atravessou, só que foram parar nas Índias, né? Mas foram também lugares descobertos, outra viagem, descobriu o Canadá, e assim sucessivamente, até que reencarnou na Terra. Nesse momento, Eliu já saiu da Terra, Dom Francis Sales, para orientar no campo espiritual, para que o procedimento se mantivesse e aquilo pudesse ter sucesso. Foi quando reencarnou na Terra Pedro Álvares Cabral, e ali ele, instruído da mesma forma pelo plano espiritual, convoca suas naus e inicia um roteiro, uma bússola indicada para o caminho das Índias, que era o caminho que se conhecia para se atravessar além-mar. Só que nas noites tranquilas, navegando pelos mares, enquanto dormia, Cabral recebia a influência magnética dos espíritos, e de maneira que, também, da mesma forma, um suave vento carregava as naus para, como se fosse uma região perdida, até que ele aporta em Porto Seguro, quando ele pisou a terra, que viu alguns indígenas e aquela região nova, que ele parece e reconhece como o êxito de ter encontrado um caminho novo, e denomina como terra de Veracruz. Algum tempo depois, não muito tempo, passa a se chamar Terra de Santa Cruz. Muito bem, mas ali, descoberto esse caminho, começou as idas e vindas de Portugal para cá, para que pudessem fazer o quê? Trazer as famílias para se assentarem aqui. E aí foram vindo, se acomodando, se familiarizando com os indígenas, mas tinha muito trabalho, mas, da mesma forma, a natureza como é pródiga beneficia que se dê oportunidade ao seu desenvolvimento, também instiga no ser a ganância, a volúpia. Era uma terra banhada de ouro. E esse foi o grande desafio dos espíritos que estavam vindo, estavam reencarnando aqui, né? Teve que vencer isso. Só que essa remessa que veio, e nesse ínterim, Jesus convoca uma nova reunião, e de um daqueles seus assessores, daqueles seus anjos lá, ele chama Ismael. Ismael, eu estou convocando você para ser o governador, o zelador dessa nova pátria. Então, Ismael é o espírito que cuida da nossa terra Brasil, lá da espiritualidade, né? E aí ele começa a auxiliar, a insuflar ideias para que os seus governantes, para que o povo que estavam vindo para cá pudessem ter essa primácia de luz, para que pudessem desenvolver e fazer com que o Evangelho de Jesus fosse sedimentado nessa nova terra. Para isso ele convoca 2 espíritos que estavam lá, prontinhos para trabalhar, chamado José de Anchieta, no seu reencarne, e o padre Manuel da Nóbrega, né? Eram 2 espíritos ilustríssimos. Um deles, muito conhecido de nós, que foi nos divulgado essa reencarnação, que era o Emmanuel, na sua caminhada de evolução e progresso, encarna em meados de, um pouco antes de 1530, 1500 e pouco, ele reencarna no Brasil como Padre Manuel da Nóbrega para catequizar os índios. Uma tarefa grandiosa que ele teve para dar o testemunho do Evangelho que ele tinha como dívida desde a sua época do Cristo, que quem leu o livro há 2000 anos sabe da trajetória dele, né? E das outras passagens que ele teve, como espírito de evolução, vindo finalizar como Padre Manuel da Nóbrega no nosso país, para buscar, para ser determinante de que aqui é, sim, a pátria de regeneração dos espíritos decaídos, que podem suplantar isso e alcançar semeando o Evangelho.
Então, estavam encarnados nesse momento esses dois grandes espíritos, mas faziam o seu trabalho, e aí aconteceu de outros espíritos estarem reencarnando e se iludirem com o vil metal, e o que levou o quê? A derrocada desses espíritos, né? Então, cada vez mais vinham espíritos reencarnados, e ali teve, você já conhece essa parte também da história, onde se criaram os donatários, que cada um cuidava de uma região para poder se tornar produtiva, para que ela pudesse fazer esse intercâmbio, como se fosse um feudo, né? Fazer um intercâmbio para que todos pudessem progredir ao mesmo tempo, só que os interesses eram outros. Nesse momento na Terra, esses espíritos se deixam levar pelo poder, pelos valores, e acabam se corrompendo. Se corrompendo, e aquele povo ingênuo que até então vivia na nossa terra, que eram os índios, foram acabando sendo subjugados. As índias eram usadas para suas orgias, e não satisfeito com isso, eles queriam mais, queriam gente para trabalhar. Pegaram seus navios, atravessaram novamente o oceano, foram aportar na África, em Luanda, Guiné, para trazer os negros para servirem de seus escravos. Grande o endividamento que esses homens fizeram na terra. A tal ponto que Ismael pediu uma reunião com Jesus. Pediu uma reunião com Jesus. Chegou para Jesus e falou: mestre, alguma coisa está dando errado, não está dando certo, por conta de que esses povos que estão indo, estão fazendo a mesma coisa que faziam aqui. E Jesus falou a ele o seguinte: Ismael, a terra do Evangelho tem o propósito de regenerar, de reconstruir o meu Evangelho. Mas quem fará isso serão aqueles homens das lutas fratricidas de antigamente, que precisam de ter essa oportunidade para se recompor como seres em evolução. Se não podemos lhes tolher a liberdade de ação, preciso te lembrar que cada um desses será responsável pelos seus atos. Porque no instituto das leis do Pai, cada um colherá aquilo que plantar. Então, eu te informo que, além desses que estão lá, preciso que sejam enviados outros irmãos. Quando ele falou isso, Ismael se afundou na cadeira. Falou: manda, o que você precisa? E aí, Jesus falou: eu preciso que vá para lá aqueles homens que antigamente eram guerreiros no Oriente, que subjugaram e mataram os seus semelhantes. Eu preciso que vá para lá aqueles irmãos que participaram de lutas outras. Aí nesse momento já tinham se passado o período das cruzadas, eram esses irmãos que precisavam vir para cá. Já se iniciava o processo da Inquisição. Eram esses irmãos que, ao sair desse processo na Europa, tinham que se reencarnar no nosso país. E aí, Ismael olha para Jesus e pergunta: mestre, qual a chance de isso dar certo? Porque existia nele a preocupação, porque sabia da qualidade daquelas criaturas. E Jesus respondeu a Ismael: todas, porquanto o meu Evangelho ele tem o poder de reconstituir as criaturas, de reformar as criaturas. Aqueles que não o absorverem, que não o compreenderem, das quais passarão pelas experiências dolorosas que a lei os impõe, cedo ou tarde eles se descobrirão no processo de regeneração, de recuperação. Então, esses espíritos vêm para o nosso país.
Esses espíritos infelizes, na qual o livro, no capítulo 5, chama de os degredados, eles vêm para o nosso país. E quem são eles? Somos nós. Somos nós que viemos dessas lutas anteriores, das quais o processo de evolução lá não nos permitiu, mas hoje, aqui, temos trabalho. Fazendo uma reflexão de tudo isso que foi nos dito nessa obra, de tudo isso que nos foi informado, hoje, se a gente parar para olhar o cenário do mundo, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver que o nosso país é um país de liberdade. É um país de liberdade, quando a gente fala, não é a liberdade de fazer o que se quer, mas de fazer o que se precisa. Nenhum país do mundo tem o número de religiões que tem o nosso país. Nenhum país do mundo tem o contato, o contágio com o Evangelho de Jesus, como tem o nosso país. Nenhum país da Europa, nos berços mais elitizados que nós podemos imaginar, porque quando a gente fala em questão de economia, de condição social, a gente olha primeiro para a Europa. Nenhum país do mundo tem o conhecimento do Evangelho como nós temos. Para nós, não nos é necessário esse mundo que se busca na condição material. Porque o grande problema e o grande fracasso que nós teremos para conquistar isso será e continuará sendo o inimigo que o adversário, que é o adversário do espiritismo, que é o materialismo. Então, enquanto o homem estiver voltado a essas condições, ele não vai se permitir ser corrigido, ser lapidado pelo Evangelho do Cristo. Nós vemos o quê? Vemos o espiritismo no Brasil é o país onde mais casas espíritas tem. Lá na França, uma ou outra, porque nós levamos daqui para lá. E olha que incoerência. A terra onde nasceu o espiritismo. A terra onde Kardec codificou. Então, se a gente tem a oportunidade, às vezes, de ver comentários de espíritos valorosos que hoje dão palestras, dão por todo o mundo. Divaldo Franco, por exemplo, é um dos que fala. Ele foi dar uma palestra na Escandinávia, um país onde se tem absolutamente tudo de condição social, mas não tem o conhecimento necessário do Evangelho. É um país onde a temperatura, praticamente 80% do ano, é fria, tal qual o coração daqueles que lá residem. E isso os constrange tanto a falta de ânimo, a falta do que fazer, a falta de dificuldades, que o índice de suicídio lá é altíssimo. Ou seja, a vida não lhes tem valor. Eles não conhecem a vida como nós conhecemos. Nós não. Brasileiro tem raça, tem sangue, tem luta. Tem o estigma de vencer, de querer. Só que muitas vezes nos deixamos levar por influências, por sentimentos odientos, das quais não fazem parte do Evangelho do Cristo, das quais não fazem parte do sentido do crescimento dos valores da evolução. Então, se nós formos pegar na obra de Allan Kardec,
nós vamos ver o quê? Kardec falando sobre processos obsessivos, onde ele diz que cidades inteiras, por vezes, são obsediadas por espíritos anticristo, que eram aqueles das guerras fratricidas, que não respeitavam o homem, para que o quê? Para que não se instale o amor entre os homens. Porque a sociedade de criaturas que se amam, a tendência de se conquistar o bem é enorme. Então, vai contra os interesses desses espíritos que querem não só hoje o valor material, mas querem o poder. Como se isso lhes fosse necessário e suficiente para a sua evolução. Não é. É apenas uma forma de se enganarem, de se ludibriarem, achando que tem alguma conquista, onde as pessoas lhes são devotadas. Quando falamos a citação de Kardec de cidades inteiras, é que precisamos estar o quê? Estarmos atentos aos nossos objetivos, porquanto o que faz crescer a desarmonia, o desequilíbrio, a desorganização social, não é aqueles que estão no poder, não é aqueles que querem dominar, mas aqueles que se permitem serem dominados. E esses são cada um de nós. Cada um de nós. Não importa o que o governo está fazendo, não importa, eles já estão comprometidos no Instituto da Lei Divina, como disse Jesus a Ismael. Esses já estão comprometidos. Importa o que nós estamos fazendo de nossas vidas, o que nós estamos conquistando, o que nós estamos semeando. Se estamos sofrendo por conta do que eles estão fazendo, ainda carece em nós a necessidade, por conta da lei de causa e efeito, que nos ensina Kardec, é a mesma palavra de Jesus. Nós estamos colhendo conforme a nossa semeadura. Então isso não é para sempre. Isso tem um limite de quanto ainda reside em nós as nossas necessidades. Porquanto no momento em que não tivermos mais essa necessidade, nós continuaremos na evolução. E os outros? E aqueles? Aqueles são dignos de dó, de pena. Quando a gente fala que não estamos nos referindo a esse ou aquele que lideram essa legião, não estamos fazendo referências políticas. Nós estamos apenas chamando a atenção que nós estamos suscetíveis a isso, porque somos influenciáveis pelos espíritos, conforme nos diz Allan Kardec na sua primorosa lição. Ou o Espírito de Verdade, pelas mãos de Kardec. Nós somos influenciáveis pelos espíritos inferiores. Porquanto, se o nosso pensamento é inferior, nós estamos na compatibilidade com eles. Enquanto nós estivermos com o nosso pensamento voltado para o ódio, para o desamor, para a desarmonia, para o desequilíbrio, nós não temos que ser coniventes, não temos que criar ídolos. Basta Jesus, que não é para ser idolatrado, é para ser aprendido. Né? Então, a lição do Evangelho, para nós, é muito clara em relação a isso. Né? E quando nós enxergamos essa conotação do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, não temos que procurar nessa pátria do Evangelho, nesse Brasil que queremos, um Brasil rico de sociedade, um Brasil rico de valores, um Brasil rico. Não é esse o objetivo do nosso país. Não é ser um país rico, um país de primeiro mundo para se mostrar na sociedade. Não é isso. O nosso país, ele é para ser o espelho a refletir as verdades do Evangelho. Por se falar aí fora,
né? Quando os países... O Brasil. O Brasil é um país de unidos. É um país onde não há guerras, onde não há... Percebem? É a grande diferença nossa em relação aos outros países. O nosso mundo está sob júdice pelas leis do Cristo. Em 1969, dizia Chico Xavier, Jesus aproximou-se da Terra e ali ele viu a condição em que se encontrava o nosso planeta. Nos deu prazo de mais 50 anos para que a regeneração tomasse início. Né? Isso é em relação ao nosso planeta, não é o nosso país. 50 anos se completam no ano seguinte. Alguns colocaram nessas palavras de Chico Xavier, nessa citação, colocaram algumas conotações, que vai acontecer isso, aquilo, mas é muito vago e a gente não pode se deter nesse processo profético, mas no processo da qual, inspirado, Chico Xavier nos dá a referência de que Jesus está atento a todo o nosso universo. E nós, por incrível que pareça, magneticamente, nós conseguimos suportar e manter em equilíbrio todas as outras nações. Porquanto se fala em guerra lá, o país ora aqui. Tem gente lá fora querendo isso, querendo a terceira guerra. Nós aqui estamos nos mantendo esperançosos para que o homem viva em paz. Essa é a diferença. Essa é a capacidade do país do Evangelho. É entender suas necessidades, é lutar continuadamente, sempre com a esperança fraterna no coração, de que dias melhores acontecerão realmente. Mas dias melhores não prósperos, apenas dias de paz. E depende de cada um de nós. De cada um de nós que se prepare pronta e dignamente para o momento oportuno. Porque cada um de nós será requisitado a isso. Sem cargo político, sem aspirações outras, mas cada um de nós será convocado a isso. Porquanto, se nós formos verificar nas lições do Espírito de Verdade a Allan Kardec, nós vamos encontrar na questão 789 do Livro dos Espíritos o processo de evolução que acontece. E ali diz: a humanidade progride através dos seus indivíduos que pouco a pouco se esclarecem. Quando estes são a maioria, tomam a dianteira e arrastam os outros. É dessa forma que cada um de nós vai ser convocado a dar o seu testemunho. Cada um de nós. Cada um de nós, no momento oportuno, será chamado para tomar a dianteira, para ver o seu aproveitamento, para ver o seu esclarecimento. Cada um de nós vai ter que dar o seu testemunho. Porquanto falamos aqui que a questão da reflexão não é política, porque cada um de nós não sabemos qual será o nosso comportamento se estivéssemos no lugar deles, na oportunidade que eles têm, na facilidade com que eles têm. Então, se hoje o cara ocupa um cargo de governador, senador, presidente da República, qual a facilidade que ele tem? Qual o domínio que ele tem em relação a tudo e a todos? Qual seria o nosso comportamento o dia que nós estivermos lá, chamados a dar o nosso testemunho? Um dia teremos sim um presidente, e Chico Xavier nos falou isso, até fez a referência de que um dia Emmanuel reencarnaria na Terra e um dia ele seria presidente do país. Nós estamos ansiosamente esperando por isso. Né?
Mas ele será colocado lá. Mas ele vai fazer isso sozinho? Não. Cada um de nós terá que ser o seu colaborador. Não importa se estará no cargo político, mas dentro do lar, emanando vibrações boas para que o processo aconteça, para que a obsessão não se permita, e para que a reflexão, a análise, a instauração do Evangelho do Cristo seja uma verdade. Então, cada um de nós tem que se preparar para isso, tem que se apontar para isso. O Evangelho do Cristo, com as primorosas lições da doutrina espírita, que é a que nós abraçamos fervorosamente, mas precisamos entender o mecanismo do progresso, para que quando sermos solicitados, sermos o colaborador ideal para o crescimento da nossa nação. Aí sim, nós vamos começar a sentir os eflúvios, a influência da pátria do Evangelho, porquanto hoje nós apenas estamos plantando-a. Para que isso aconteça, ela tem que estar primeiro no nosso coração. Muita paz em Jesus.